temos ainda aquela fé bastante robusta, vamos dizer assim. E por isso que muitas vezes nós duvidamos do poder do Mestre sobre as coisas que nos acontecem. Jesus, ao usar o termo montanhas, referiu-se àquelas que conhecemos com esse nome, materialmente falando. Não, Jesus não falava de montanhas, os morrinhos que a gente vê aí, esses morros, não. Assim como em todo ensinamento de Jesus, devemos aqui também entender suas palavras no sentido moral. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada seria impossível. Jesus nos fala aqui das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas dores. São montanhas, porque muitas vezes é assim que se apresentam para nós. Nós achamos aquele problema tão difícil. É como se fosse uma montanha, que a gente olha para aquela montanha e muitas vezes bate o desânimo. E é por isso que Jesus disse que é por causa da vossa pouca fé. E se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, nos diz Jesus que já conseguiríamos, né? Que os discípulos já conseguiriam ter curado um menino. E o grão de mostarda é o menor grão que existe, é a menor semente que existe. Então, nós precisamos confiar nas palavras do Mestre. E no item 2 do Evangelho fala: é certo que, tomada num sentido literal, a confiança em suas próprias forças torna a pessoa capaz de executar coisas materiais que não poderiam ser feitas quando se duvida de si. Mas aqui é preciso entender essas palavras unicamente no sentido moral. As montanhas que a fé levanta são as dificuldades, as resistências, numa palavra, a má vontade que se encontra entre os homens, mesmo frente às melhores coisas. É quando nós dizemos assim, um exemplo: eu não consigo fazer tal coisa. Mas se o nosso irmão conseguiu, nós nos esforçando, estudando para ver como funciona aquilo, muitas vezes nós vamos conseguir. Mas às vezes nós nem tentamos. E aqui quando fala que aqui fala assim: a confiança em suas próprias forças torna a pessoa capaz de executar coisas materiais que não poderiam ser feitas quando se duvida de si. E das coisas materiais aqui, fala daquilo, às vezes, do nosso trabalho. Nós temos confiança: isso aqui eu posso fazer. Está na nossa profissão. Então, o homem tem confiança. Nós dizemos, está dentro da nossa profissão, nós dizemos: isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu faço. Então, se duvidássemos de nós, na parte das coisas materiais, estamos falando agora, nós não faríamos. Mas como faz parte do nosso labor, faz parte do nosso trabalho, é tranquilo, nós confiamos que vamos conseguir fazer. Mas aqui Jesus fala da parte moral. Aqui Jesus fala da nossa fé. Então, é disso que ele está explicando, é isso que ele explica aqui. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são montanhas que barram o caminho daquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta, olha aí, a fé robusta traz a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer-se os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. A fé que é vacilante traz a incerteza, a hesitação, das quais se nutrem os obstáculos que se quer vencer. Ela não procura os meios de vencer,
porque não crê poder vencer aquilo que explicávamos. Muitas vezes a gente já diz antecipadamente: isso não vai acontecer, isso não vai dar certo. Eu gostaria de tal coisa, mas isso não é possível, isso não vai acontecer. Muitos de nós já falam antecipadamente. Então, aqui fala que essa fé vacilante traz a incerteza, a hesitação, e das quais se nutrem os obstáculos que nós mesmos queremos vencer. Então, essas são as barreiras que nós mesmos colocamos. Ao invés de dizer, não, com a ajuda do Mestre, eu conseguirei. Nós dizemos justamente o contrário. Por isso que a nossa fé é vacilante. Numa outra acepção, diz-se fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, a certeza de se atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez, faz que se vislumbre pelo pensamento o objetivo que se procura e os meios de se chegar até ele, de modo que aquele que a possui caminha, por assim dizer, a passo seguro, tanto num quanto no outro caso. Ela pode fazer que se cumpram grandes coisas. Então é aquilo, nós termos a certeza que nós vamos conseguir contar com esse auxílio do plano espiritual, orar, confiar e esperar. Seguro, não em dúvida. E é isso que nós precisamos compreender, que nós, quando nos referimos a Jesus, nós não podemos ter dúvidas. Nós precisamos ter a certeza. E diz assim o roteiro: no sentido moral, como devemos então entender as montanhas referidas por Jesus? Nos explica aquilo que nos disse o Evangelho. São as dificuldades, as resistências, a má vontade, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, o orgulho, as ideias pré-concebidas, etc. No sentido próprio, é certo que confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais. Aquilo que falamos quando nos referimos do lado profissional. Nós conseguimos, porque nós temos confiança, aquilo nós conhecemos. E por que nós duvidamos do poder do Mestre na nossa vida? Não é? E aqui conclui dizendo, então, que torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer aquele que duvida de si. E como devemos proceder para conquistar a fé? Abrindo a nossa mente e o nosso coração ao estudo do Evangelho, com o firme propósito de nos reformar intimamente, mediante a vivência dos seus ensinamentos. Porque a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem com que vençamos os obstáculos nas pequenas e nas grandes coisas. Então, quando temos fé, a gente não desanima, a gente persevera. Não deu dessa vez? Vamos novamente. E vamos, e vamos, e vamos. Até um dia atingirmos o nosso objetivo. Parece fácil? Sabemos que não. E por que nos diz aqui, abrindo a nossa mente e o nosso coração ao estudo do Evangelho, com o firme propósito de nos reformar intimamente? Porque muitas coisas, quando nós desconhecemos os ensinamentos de Jesus, muitas coisas que normalmente fazíamos e achávamos que não estávamos fazendo nada de mal, mas nós estávamos. E é por isso que é importante não abrir só a mente, abrir nosso coração. E quando nós vamos conhecendo os ensinamentos de Jesus, nós vamos querendo nos modificar. É uma coisa que acontece concomitantemente. Nós vamos aprendendo e vamos querendo mudar. Isso quando nós realmente queremos seguir Jesus. E aí tudo começa a mudar também em torno de nós.
E diz assim ainda, agora sobre o item 3. De que modo certas pessoas conseguem realizar o que querem, confiando em suas forças, com a certeza de atingir o fim almejado e agindo sempre no sentido de vencer os obstáculos. Ela dá uma espécie de lucidez, né, à fé, que permite com que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Aqui é importante abrirmos um parêntese, quando diz aqui que ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento aquilo que nós queremos alcançar. Sabe por quê? Porque nos ensina, nos esclarece a doutrina espírita, o Evangelho do Mestre, que tudo começa na nossa mente, no nosso pensamento. Tudo. Então, nós precisamos trocar aquele pensamento ruim, de maledicência, disso, daquilo que não é bom, não é positivo. Nós vamos trocar por algo positivo. Um exemplo. Eu estou com uma enfermidade, vamos colocar já, né? Ao invés de eu pensar, isso não tem cura, isso não, eu não vou conseguir um médico, já nem vou no médico, ou às vezes estou com uma dor, eu já nem vou no médico para não ficar sabendo, porque eu acho que eu posso ter alguma coisa muito ruim. Então eu estou produzindo já no meu pensamento, fortalecendo o lado negativo. Mas eu posso mudar. Eu posso abrir a minha mente, meu coração e pensar assim, eu vou ao médico, vou fazer os exames, se tiver alguma coisa dá tempo, eu vou tratar e vai ficar tudo bem. E sempre com a oração, jamais deixar a oração, porque a oração, sempre falamos, não é fazer uma oração já como papagaio, não, mas a gente falar do nosso coração, coisa simples, não precisa ser muito tempo. Mas quando muitas vezes nós ficamos perturbados, estamos aflitos com alguma coisa, e sempre falamos, se estamos muito aflitos e perturbados que não conseguimos coordenar as ideias, fazer uma oração que gostaríamos de fazer, mas basta a gente dizer assim, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, basta isso. Porque isso, saindo do nosso coração, nem precisamos abrir a boca, porque Jesus escuta, sabe os nossos pensamentos. E quando nós fazemos isso, nós entramos em conexão com esse Mestre. E o amparo vem, e o amparo se faz. E ao repetirmos isso, falamos por experiência própria, ao repetirmos isso, vamos repetindo e vai acalmando a nossa mente, vai clareando a nossa mente, porque o nosso anjo de guarda se aproxima de nós, porque é um tarefeiro do Mestre Jesus. E nós vamos melhorando e vamos acalmando, e posteriormente já poderemos formular uma prece. E tudo começa a clarear para nós. Isso é fato. Então é por isso nós precisamos dessa lucidez para pensarmos positivamente, para pensarmos que somos capazes sim dessa fé robusta, somos capazes sim de acreditar no poder desse Mestre que tantos exemplos deixou para nós. E seguindo aqui, diz assim: é preciso que se evite confundir fé com presunção. A verdadeira fé alia-se à humildade. Aquele que a possui deposita sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que é simples instrumento da vontade de Deus e que nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm em sua ajuda. É aquilo que falamos.
Não precisamos querer mostrar nada para Deus, para Jesus, porque eles sabem quem verdadeiramente nós somos. A presunção é menos fé que o orgulho. E o orgulho sempre é castigado, cedo ou tarde, pela decepção e os fracassos que lhes são infligidos. Então não adianta. E aquelas coisas que muitos de nós fazem também, trocas, Jesus não precisa de troca. Ah, se eu conseguir tal coisa, eu faço tal. Não. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar os irmãos carentes. Não. Para Deus, com Deus não tem troca. Não tem troca. Podemos ter certeza. E nos diz assim o roteiro: por que a fé legítima está associada à humildade? Porque só é possuidor da fé verdadeira aquele que confia em Deus mais do que em si próprio. E isto vem a ser uma demonstração de humildade. Aquele que possui a fé verdadeira é sempre auxiliado pelos bons espíritos na consecução dos seus objetivos. É aquilo que falamos, quando a gente não está bem, basta que digamos, me ajuda Jesus. É simples. Por quê? Porque nós somos pequenos. E assim a gente reconhece. E é com essa humildade que nós nos aproximamos de Jesus, de Deus, do nosso Pai, do nosso Criador. E aí eles enviam os benfeitores para nos auxiliar. O poder da fé tem uma aplicação direta e específica na ação magnética. Através dela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica suas qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que acrescenta uma fé ardente a um grande poder fluídico normal pode, através apenas da vontade dirigida ao bem, operar estes estranhos fenômenos, tanto de cura como outros, que no passado eram tidos como prodígios e, todavia, são apenas as consequências de uma lei natural. Este é o motivo pelo qual Jesus diz a seus apóstolos: se não curastes, é porque não tinhas fé. E nos diz o roteiro: como se explica a ação magnética na fé? Pela ação do pensamento, o homem pode atuar sobre o fluido universal. Se esta situação for voltada para o bem e secundada por fé ardente, grandes fenômenos pode ele operar. Então, precisamos refletir o que estamos fazendo. Será que estamos fazendo certo? Uma coisa muito boa de se fazer é quando estamos com algum probleminha, que possamos, se temos o Evangelho, fazer uma oração, uma leitura pequena que seja, colocar uma água ao lado. E quando nós temos aquele desejo sincero de nos conectarmos com o plano superior, a nossa água nós vamos perceber. Aquelas bolinhas, ela fluidificada. Depois bebemos ela com pensamento elevado, pedindo aquilo que nós estamos necessitados, mas sempre lembrarmos de pedir que o Pai faça a vontade dele, porque às vezes nós estamos pedindo errado. Às vezes nós estamos pedindo algo para nós num momento que parece bom e lá no futuro vai ser muito infeliz para nós. Então, por isso que é importante nós colocarmos, antes da nossa vontade, a vontade do Pai para nós, porque Ele só quer o melhor para nós. Então, se aquilo muitas vezes que estamos pedindo não nos acontece, é porque futuramente iria ser pior. E às vezes o Pai demora um pouquinho, mas Ele manda para nós.
no tempo dele, não no nosso, tá bom? Estamos encerrando mais um Evangelho no Lar. Vamos novamente levar o nosso pensamento a esse mestre de amor, ao nosso Criador, rogando que as bênçãos sejam derramadas. Essas bênçãos que venham nos fortalecer para mais uma semana. Todo aquele irmão que estiver aflito, que estiver com algum problema, seja de ordem espiritual, de ordem material, que esses benfeitores amigos se façam presente na vida de cada um, abençoando, iluminando o caminho, que possamos ter todos uma semana produtiva em todos os segmentos do bem, seja no lado profissional, em cada ambiente onde nos encontrarmos, que possamos sempre levar o amor, a paz, a união, que sejamos a faísca de luz que o Mestre Jesus depositou em cada um de nós. Que as nossas águas, nesse momento, recebendo o medicamento invisível, venham nos aliviar as dores do corpo e da alma, ao bebermos com fé, na certeza do teu amparo, Mestre amado. E te convidamos a guiar-nos sempre no caminho do bem, que é o que deixaste para nós de ensinamento. Que o amor, a fraternidade e a caridade façam parte do nosso cotidiano hoje e sempre, com as tuas bênçãos para todos nós. Que assim seja. Até o próximo domingo, se Jesus permitir. Um beijo no coração.